pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso de React Native. Hoje nós vamos conhecer o aplicativo que nós vamos estar desenvolvendo nas próximas aulas. Então, primeiramente eu quero apresentar para vocês uma versão dele aqui já concluída. E depois a gente vai iniciar tudo do zero, desde a criação do projeto, instalação de todas as dependências, para no final a gente chegar nesse resultado que nós estamos vendo aqui agora. Então, basicamente, o aplicativo, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, vai ser uma lista de compras para que o usuário possa criar listas que ele quer fazer compras e ele separa, né? E para cada lista ele pode colocar itens dentro dessa lista, né? Então, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo uma lista de açougue, que o usuário cadastrou aqui carne, frango, linguiça, a quantidade de cada item. Ele pode clicar para editar, né, o item, ou pode remover esse item da lista. Se ele quiser, ele pode renomear a lista aqui em cima também, ou até mesmo excluir essa lista, caso ele não tenha mais interesse nela. Voltando aqui para a tela de início, ele pode criar novas listas usando esse botão aqui embaixo, né? Nós vamos fazer algumas validações básicas aqui, por exemplo, ele verifica se o nome foi informado ou não, né? E vocês veem que são componentes, né, bem amigáveis, né, com animação e tal. E no final, depois que as listas estão criadas, os itens estão cadastrados, o usuário vai poder vir aqui em cima desse carrinho e é como se ele estivesse indo às compras, né? Então, quando ele clicar aqui, o aplicativo basicamente vai mostrar para ele todas as listas com todos os itens, né? E as referidas respectivas quantidades aqui ao lado, para que ele possa ir marcando, né, os itens que ele já comprou, e assim ele vai saber o que ainda falta, né? Enfim. Como vocês viram, essa parte aqui atrás de listas e itens, ela fica salva, né? Mesmo se eu atualizar o aplicativo, se eu fechar e abrir novamente, ele vai estar salvo. Então a gente vai ver esse recurso aqui de como salvar dados no dispositivo do usuário. E essa outra aqui eu já não fiz com esse recurso. Então, se nós entrarmos aqui de novo, aquelas marcações que eu fiz, elas não ficam, tá? Isso aqui é só um aplicativo realmente de exemplo do nosso curso, né? Vocês podem, se quiser, avançar e colocar novos recursos nele, né? Talvez um recurso interessante seria você poder, em vez de salvar os recursos locais, salvar isso em um banco de dados na nuvem. Talvez a gente pode evoluir o aplicativo para mostrar essa funcionalidade, né? Ou até compartilhar listas com outras pessoas. Vamos supor que você e outra pessoa vão estar fazendo essa compra juntos, então os dois podem ter o controle do que está sendo comprado, enfim. Uma série de funcionalidades poderiam ser adicionadas aqui, né? Ela poderia ser usada também para orçamento, né? Então você poderia aqui já mais ou menos prever quanto você estima que você vai gastar com esses itens, e ele já mostraria para você, né, o valor estimado, né, dessa lista. E aí, uma vez que você fosse às compras, você poderia indicar quanto realmente foi o custo, e aí depois você comparar, né, o previsto com o realizado. Então, assim, dá para fazer bastante coisa, né? Só que a gente vai ser até essas funcionalidades que eu mostrei para vocês, porque vocês vão ver que com isso aqui vai abrir para vocês um leque aí de opções, né, de conhecimento, que já vai dar para vocês fazerem alguns aplicativos mais simples, tá joia? Então esse aqui é o aplicativo, ele está rodando aqui no meu computador, eu vou parar e nós vamos recriar esse projeto aqui desde o início, tá? Então, eu vou sair dessa pasta que eu estou agora. Então, nesse momento eu estou aqui na pasta projetos, tá? E o que nós vamos fazer? Para criar esse aplicativo, a gente vai utilizar o Expo. Então, nós vamos abrir a documentação aqui do Expo. Então, se vocês vierem em docs.expo.dev, vocês vão ver essa documentação aqui orientando como que você cria um projeto Expo, e a gente vai seguindo aqui para vocês irem se familiarizando com a documentação e como utilizar ela, ok? E aí, as outras configurações que nós formos fazendo, eu vou sempre tentar utilizar as documentações oficiais para vocês irem se habituando.
Uma outra dependência que nós vamos utilizar é essa biblioteca de componentes aqui chamada React Native Paper. É ela que dá aquela aparência que vocês viram lá, aqueles componentes, né? Depois a gente vai explorar alguns deles, mas se vocês abrirem aqui a aba de componentes, eles já mostram para vocês aqui um preview e o código de como utilizar esse componente, bem como as propriedades principais de cada componente. Então, se vocês rolarem aqui na esquerda, ó, são vários componentes que a gente pode estar utilizando, né, para desenvolver os aplicativos. Depois vocês fiquem à vontade para explorar, tá ok? Nessa parte aqui de showcase, eles mostram alguns aplicativos reais, né, que foram desenvolvidos utilizando essa biblioteca. Ó. Então, dá para fazer bastante coisinha, né? E a aparência fica legal, aquela aparência padrão do Material Design, né? Aquele design system desenvolvido pela Google. Então, isso tira do desenvolvedor, né, a necessidade de conseguir criar interfaces muito rebuscadas, né? E você pode utilizar componentes já prontos, com animações e vários recursos aí, tá ok? Então é ela que a gente vai estar utilizando aqui. Existem algumas outras, né? Mas para o nosso curso aqui, nós vamos estar utilizando essa, tá joia? Então tá, vamos começar então criando o projeto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o que a documentação está orientando. Ó. Eu vou copiar esse comando aqui. Então, quando vocês forem reproduzir aí, façam a mesma coisa, tá? Copiem esse comando. E eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou executar esse comando. Só que aqui no final, se vocês virem, ele está colocando o nome do projeto como MyApp. Eu vou mudar esse nome aqui só para a gente identificar melhor o que é esse projeto e vou só chamar ele de lista compras, tá joia? Essa lista de compras, vamos colocar lista de compras, tá joia? Então esse nomezinho que vem no final aqui é o nome do projeto. Quando vocês executarem isso aqui, pode ser que vocês não tenham o projeto Create Expo App instalado, então, novamente, né, vai aparecer aquela mensagem perguntando se vocês desejam instalar, vocês podem confirmar, mas se vocês já tiverem, vocês vão ver algo semelhante a isso aqui, ó. Ele vai começar a criar o projeto para a gente. Perfeito. Aqui ele criou o nosso projeto e já está orientando quais são os próximos passos, né? Então nós vamos executar esse comando aqui para entrar no diretório que nós acabamos de criar, né, do projeto. Então lista de compras, ok? Enter. E eu vou abrir agora o VS Code nessa pasta, tá? Eu vou passar no final esse comandinho aqui, "-r", para ele reaproveitar essa janela do VS Code aqui, em vez de abrir uma nova janela, tá ok? Então ele vai recarregar aqui agora, mas mostrando dessa vez os arquivos do projeto. Então, antes de mais nada, nós vamos vir aqui e executar esse projeto do jeito que ele foi criado, só para a gente ver o que vai aparecer lá na aplicação, né? Então eu vou executar o comando npm run web. Com isso ele vai executar essa aplicação no modo de biblioteca de aplicativo web, né? Logo de início, pessoal, vocês vão ver que o Expo já identifica que nós estamos tentando rodar o aplicativo como web, mas algumas dependências não estão instaladas. Então ele já passa para a gente aqui o comando que a gente precisa executar para poder instalar as dependências necessárias para o projeto ser executado na web. Então nós vamos simplesmente copiar esse comando que ele mostrou ali e colar aqui embaixo e mandar executar. Pronto, uma vez instaladas as dependências, nós vamos executar novamente aquele comando, né? Dessa vez, o que ele falou? Olha, faltou instalar essa outra dependência aqui. Vamos então copiar o comando, executar novamente. Perfeito. Agora, se tudo tiver dado certo, a gente tem que conseguir ver a nossa aplicação no emulador. Então ele está iniciando aí pra gente.
E é isso, pessoal. Basicamente, ele só mostra uma mensagem aqui te dizendo que está tudo funcionando, tá ok? Então, é isso, tá? A instalação está bem sucedida. Vamos dar então continuidade aqui, seguindo a documentação. A próxima coisa que a gente vai precisar fazer, pessoal, para dar continuidade, é essa parte aqui que a documentação fala para a gente de roteamento, né? Routing. Por quê? Porque nesse aplicativo, como eu tinha mostrado para vocês lá no exemplo anterior, nós não temos uma única tela, nós temos algumas telas, né? E a gente pode navegar de uma para outra. E para isso a gente tem que instalar alguma solução de roteamento. O Expo, nas versões recentes, trouxe essa biblioteca chamada Expo Router, né, Router, que funciona tanto para Android, iOS e web também. E ela é bem interessante, ela tem os principais modelos de navegações que os aplicativos utilizam, né? Tanto navegações em abas, que são aquelas abas inferiores, né, que são chamadas de tabs, como navegação com aquele menu lateral, né, que é chamado de drawer, e a navegação padrão, que é stack, que a gente vai estar utilizando no projeto, que consiste em você poder abrir telas, né, uma em cima da outra, e poder navegar entre elas, voltar para a tela anterior, navegar para uma tela diferente, enfim. Para utilizar essa biblioteca, a gente vai utilizar essa documentação aqui, mas vejam uma coisa, ele fala assim, se você for criar um projeto novo, do zero, e já quiser o Expo Router configurado nesse projeto, execute esse comando aqui. Mas vocês estão vendo que ele vai criar o projeto e vai utilizar um template de abas, né? Não é esse que a gente vai querer utilizar. Então, em vez disso, a gente vai seguir para essa outra seção aqui, chamada o que? Instalação manual, tá joia? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é seguir esses passos aqui da instalação manual. E na instalação manual, nós já criamos o nosso projeto, então ele está falando assim, ó, cria um projeto novo, nós já criamos, né? E agora ele fala assim, instale essas dependências aqui, ó. Então tem várias dependências que o Expo Router precisa. Então a gente vai simplesmente clicar aqui em copy, né, para copiar e executar esse comando aqui no terminal. Então, lembrando, nós já estamos na pasta aqui do projeto, né? Eu vou agora executar esse comando que eu copiei lá. Então, vocês estão vendo, são bastante dependências aqui que ele precisa. Enquanto ele está instalando, vamos voltar lá para documentação e ver quais seriam os próximos passos, né? Então ele fala para a gente executar isso aqui e depois ele quer que a gente faça algumas alterações no nosso projeto, né? Então primeiro ele está falando assim, ó, vai lá no seu arquivo package.json e altere a propriedade main para ficar igual isso aqui, ó. Então estou selecionando só essa linha, copiando e vamos aqui no nosso projeto e no nosso arquivo package.json. Então deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele quer que a gente troque, que antes estava desse jeito aqui, ó, por aquele que ele passou para a gente. Então, fiz, salvei. O que mais a gente precisa fazer? Vamos para a documentação. Fala para a gente agora entrar no arquivo app.json e adicionar essa propriedade aqui, ó, skin e o nome do app, tá? Então, vamos fazer isso. Arquivo app.json, tá aqui ele. Eu vou colar aquela linha debaixo aqui do slug, né? E vou repetir a mesma coisa que está aqui no slug, ó. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Com vocês. Depois a gente pode entrar em detalhes, né? Para que servem essas propriedades, mas vamos só seguir o que a documentação está orientando lá, para a gente conseguir ter a nossa aplicação executando. Ok. Outra coisa que ele fala que a gente precisa fazer é instalar o React Native Web e o React DOM. Eu não sei se vocês lembram, nós já fizemos isso. Então esse passo aqui a gente pode pular, tá bom? Então vamos seguir para o próximo passo aqui. Ele quer que no app.json, dentro do grupo lá web, a gente acrescente esse bundler igual a metro. Então estou copiando aqui bundler, metro. Vamos voltar aqui no app.json.
vamos encontrar aqui a parte de web. Então eu vou colocar aqui como sendo a primeira opção aqui dentro de web. Ó. Não esqueçam de colocar vírgula, né? Porque como tem um outro item abaixo dele, precisa de uma vírgula. Perfeito? Então, vamos seguir. Próxima alteração. No arquivo debbleconfig.js, ele quer que a gente acrescente essa linha aqui, ó, de plugins. Então, estou selecionando essa linha de plugins. Vou voltar aqui para o nosso código e vamos no debbleconfig.js. E logo aqui abaixo de presets, nós vamos colocar plugins, ok? Então, mais uma etapa aqui concluída, né? Voltando para a documentação. Esse eu acho que vai ser o último passo, porque ele está falando aqui, se a gente estivesse utilizando o Expo inferior a 49, a gente teria uns passos adicionais aqui, mas não é o nosso caso, né? A gente está utilizando a última versão do Expo, então certamente a gente está numa versão mais atual. Na próxima seção aqui, ó, ele vai mostrar para a gente como que a gente faz para criar as rotas da aplicação, né? O que na web seriam as páginas, né? E aqui no aplicativo seriam as telas da aplicação. Então eu vou mostrar para vocês, ó, basicamente, o que vai acontecer. Quando a gente tem o Export Router instalado, basicamente o que ele pede para a gente fazer? Na raiz do nosso projeto aqui, a gente cria uma pasta chamada app, beleza? E dentro dessa pasta app, todo arquivo que for criado vai ser interpretado pelo Export Router como sendo uma tela da sua aplicação. Então, a tela inicial do nosso aplicativo, essa que nós estamos vendo aqui, nós vamos criar ela com o nome index.js. Por que esse nome? Esse nome index, ele é um nome, né, assim, uma convenção, um nome padrão, que quando você tem um arquivo chamado index no seu diretório, ele vai ser o arquivo que vai ser executado quando você não informar um caminho específico. Então, esse caminho que nós vamos chamar aqui na aplicação da tela inicial vai ser representado por esse arquivo index. Quando nós formos criar outras telas, então, por exemplo, a gente vai ter uma outra tela aqui que vai ser a tela de compras, que é aquela que eu mostrei para vocês quando a gente clicar no carrinho. Então, a gente vai criar um arquivo chamado compras, né, .js. E aí vai, né? O que mais a gente precisar criar de rotas da aplicação, nós vamos criar nessa pasta app e o nome do arquivo vai corresponder ao nome da rota. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se vocês lembram, mas assim que a gente cria a aplicação com o Expo, ele já traz para a gente esse conteúdo aqui no arquivo app.js. Só que esse arquivo ele não vai mais ser utilizado, né? Porque como a gente vai utilizar agora o mecanismo de rotas, em vez de ele carregar esse arquivo, ele vai carregar o que tiver lá no index.js. Então, eu só vou pegar esse conteúdo aqui, Ctrl C, vou vir aqui no index, Ctrl V. Vou só renomear aqui em vez de app, eu vou colocar... vou tentar usar nomes em português, né? Então, sei lá, vou colocar isso aqui. E vou salvar. Vou agora vir aqui no app.js e vou mandar apagar ele, porque nós não vamos mais precisar. Ok? Perfeito. Então, se tudo tiver dado certo, quando a gente executar o comando aqui novamente para startar nossa aplicação, a gente tem que ver ele exibindo novamente aquele conteúdo que a gente copiou, né, que estava originalmente no arquivo app.js, que agora está aqui no index. Então, se a gente vir aquela mesma linha com aquela mensagem, significa que a configuração deu certo.
Perfeito, pessoal. Então, como a gente pode ver, ó, apareceu aqui aquela mensagem, só que dessa vez ele está trazendo, né, página por meio do nosso mecanismo de rotas, né, do Export Router. Então ele executou e quando a aplicação iniciou, ele verificou no app, né? Existe um arquivo index lá? Existe. Então eu vou executar esse arquivo. Então ele executou e trouxe esse conteúdo aqui, ó. Eu vou até trocar aqui só para a gente ver, ó. Eu vou colocar aqui, ó, início. Salvei. Aqui na direita, né? No emulador vocês estão vendo aí que ele alterou. Então, para a gente continuar aqui, eu vou dar uma limpada nesse código, né? A gente não vai utilizar praticamente, né, quase nada disso aqui. Então, eu estou tirando aqui essa configuração do status bar, tirar um import lá em cima também. Vou tirar essas duas propriedades aqui e vou mudar aqui a cor de fundo para uma outra cor que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando um tema um pouco mais escuro, então a cor que a gente vai utilizar aqui é essa 222. Então vocês vão ver aqui agora que a tela ficou, né, escura e o início ficou aqui, né, com a fonte preta, mas depois a gente vai alterar isso aí, tá? E eu vou copiar esse conteúdo que está no início e vou colocar aqui no Compras. Então eu vou colar, só que eu vou mudar aqui o nome, né? Em vez de início, vou colocar Compras. Vou mudar esse texto aqui também, em vez de início, para Compras. Só para a gente ver como é que funciona, tá? Então, como eu disse para vocês, os arquivos criados aqui no app, eles viram rotas na aplicação, né? Então, se a gente conseguir navegar da tela de início para a tela de compras, ele vai ter que mostrar esse texto atualizado ali, né? Então, para exemplificar isso, eu vou criar aqui, já vou mostrar para vocês como funciona a navegação com o Export Router. O Export Router, ele tem um componente chamado link, e quando eu dei enter aqui, ó, ele importou aqui em cima. Então, caso vocês não tenham importado, vocês vão ter que digitar essa linha aqui, tá? Então, import, ó, não esquece das chaves, né? Link from Export Router. Então, com isso, a gente pode utilizar esse componente link aqui que o Expo dá pra gente, tá? E aí, nesse componente link, ele pede pra gente colocar, eu vou colocar dentro dele aqui o nosso texto, tá? Início. E eu vou colocar aqui uma propriedade chamada href, né? href, que vai apontar para o nome da página, né? Ou da tela que a gente quer abrir, mas sem informar a extensão .js. Então vai ficar só barra compras. Esse barra, pessoal, ele se refere a essa pasta app aqui. É como se fosse a raiz, né, da sua navegação. Então, dentro dessa pasta, daí em diante, ele vai sair procurando os caminhos que você colocar aqui. Se aqui dentro nós tivéssemos subpasta, a gente poderia colocar barra, pasta, barra, subpasta, barra, até chegar no arquivo que a gente quer, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ir para compras. Só para a gente conseguir ver isso aqui melhor, eu vou colocar logo aqui um color white. Depois a gente vai estar utilizando um outro recurso, mas só para a gente conseguir ver aqui que está funcionando, tá? Então dessa vez aqui agora, pessoal, vocês estão vendo que o ir para compras, ele virou um link, né? Então quando eu clico aqui agora, ele trouxe a tela de compras, né? É porque aqui na tela de compras, né, a fonte não está clara, mas eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos lá, para vocês conseguirem ver, ó, tá vendo? Tela de compras aí. E como que aqui na tela de compras a gente poderia voltar para a tela anterior, né? Da mesma forma, a gente poderia ter aqui um link. Então, mais uma vez, ó, link Export Router, dá um enter para ele importar lá para mim. E vou colocar aqui o href aqui, né? O href, a referência da navegação que eu quero que ele siga, é simplesmente para barra. Por que barra? Porque quando eu falei para vocês, né, que a gente não informa nada, ele por padrão vai procurar por esse arquivo index, tá joia? Então aqui, ó, voltar para início. Então aqui agora, ó, voltar para o início. Quando eu clico nele, ele mostrou agora a tela inicial.
com a possibilidade, né, de ir para as compras, voltar para o início, enfim, a gente está conseguindo navegar nas telas que nós criamos, tá joia? Pessoal, uma coisinha que eu quero fazer desde já, e isso aqui é opcional no sentido de que não interfere no código, mas ele interfere na legibilidade, sabe? Na formatação do código. Eu sempre faço isso porque eu gosto de seguir uma padronização, né? E eu já tinha recomendado a vocês que fizessem isso também. Nós vamos instalar aqui um plugin chamado Rocket City ESLint. Então, se eu estou digitando ali Rocket City ESLint, né? E ele vai pesquisar aqui para mim no Google. Esse primeiro link que ele trouxe aqui já é o plugin que nós vamos estar utilizando. Então, eu estou abrindo ele aqui. O que esse plugin vai fazer para a gente? Ele simplesmente vai se encarregar de formatar o nosso código, né? Manter o nosso código em um determinado padrão de formatação, para que a gente não tenha que se preocupar em fazer isso manualmente, de estar fazendo a formatação manual. Então, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é, primeiramente, instalar, né, a dependência dele. Então, aqui eu mandei copiar essa linha. Então, vou voltar aqui para o projeto, vou mandar parar. Sempre que a gente for instalar dependências novas, é bom a gente parar a aplicação, caso ele esteja executando, né? E aí eu estou colando aqui aquele comando, mandando executar. Aqui, ó, colei o comando, mando executar. Ele está instalando aí. Vamos voltar lá para a documentação. Ele diz aqui para no nosso arquivo .eslintrc.json a gente colocar essa configuração aqui, ó. Basicamente, a gente precisa dizer para ele se a gente está utilizando um projeto React ou Node. Então, se nós estivéssemos utilizando um projeto com Next, a gente utilizaria essa configuração aqui, ó, /next. Como é um projeto React, nós vamos utilizar essa outra configuração aqui. Eu vou copiar só esse texto aqui, tá? Só esse valor aqui dessa propriedade. E nós vamos voltar aqui para o projeto e vamos lá. Na verdade, nós podemos copiar o conteúdo inteiro. Eu vou criar aqui o arquivo, ele ainda não existe, então .eslintrc.json, tá ok? Cuidado aqui para copiar, para colocar certinho, tá? Vamos voltar aqui para a documentação, que eu vou copiar o conteúdo inteiro aqui, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Essas chaves. Estou copiando aqui. Vou colar aqui agora. Mando salvar. Eu mando salvar. E eu volto aqui no projeto. Não sei se vocês estão vendo, mas ele já está mostrando aqui para mim uns vermelhinhos aqui, ó. Onde tem ponto e vírgula, ele está mostrando vermelho. Por que é isso? Porque ele já está aplicando o padrão de formatação definido lá. E nesse padrão de formatação, ele não utiliza ponto e vírgula no final das linhas, porque como elas são opcionais, né, eles decidiram convencionar por não utilizar. Mas o que é legal? Aqui no VS Code, quando eu mando salvar o arquivo, ele já limpa, né, ele já aplica aquele padrão que está estabelecido. Então, simplesmente apertei Ctrl S e vocês viram que ele já removeu aqui aqueles ponto e vírgula. Tá ok? Vou fechar aqui o Compras, vou fazer a mesma coisa aqui no Index, ó. Vocês vão ver que tá reclamando, ó. Vou apertar Ctrl S e ele formatou pra gente, tá joia? Então, é um recursozinho interessante que a gente não se preocupa mais com formatação de código, né? Ele próprio aplica pra gente. Então tá, agora a gente vai seguir para a próxima configuração. Qual que é? A gente vai instalar, vou fechar aqui essa da Rocket City, e a gente vai agora instalar a biblioteca de componentes que nós vamos estar utilizando. A biblioteca é essa aqui, como eu disse para você, né? React Native Paper. Nós vamos seguir aqui a orientação que está nessa página, né? Getting Started. O que ele fala para a gente fazer? Ele precisa que a gente copie esse comando de instalação aqui, então aproveitar aqui o nosso
projeto não está executando, vou instalar ele aqui. Próxima coisa que ele pede para a gente fazer, pessoal, é instalar essa dependência aqui, mas nós já instalamos ela quando nós instalamos o Export Router. Então, como nós já fizemos isso lá, nós podemos pular ela aqui, tá bom? Então não vai ser necessário instalar isso aqui. Outra coisa que ele fala que a gente pode utilizar é uma biblioteca de ícones, mas o Expo já traz para a gente uma biblioteca de ícones, né? Então a gente também não vai precisar executar isso aqui, tá joia? E aí ele fala que nós podemos melhorar a performance da nossa aplicação, né? Reduzir o tamanho do aplicativo, né? do projeto final, utilizando algumas recomendações que eles dão aqui. Mas a gente não vai se preocupar com isso agora, porque como é só para estudo, tá? Isso aqui faria mais sentido quando a gente estivesse preparando o aplicativo para lançar na loja, tá bom? Aí valeria a pena vir aqui e seguir a recomendação. Basicamente, pessoal, não tem mais nada aqui. Então a gente só deu aquele comando lá de instalação da dependência e tá tudo certo. Só que como que essa biblioteca funciona? Primeira coisa, a sua aplicação, aqui está o primeiro ponto em que está sendo utilizado, né? Você precisa que todo o código da sua aplicação fique dentro desse componente aqui, Paper Provider. Então vocês estão vendo que ele colocou aqui esse componente app, né? Que nesse exemplo aqui representa a sua aplicação. No nosso caso lá não vai ser exatamente isso aqui, vai ser outra coisa. Mas o importante é que toda a sua aplicação carregue dentro desse Paper Provider. Porque esse componente limita o funcionamento dos componentes aqui do React Native Paper, tá? Mais para frente a gente vai estudar um pouco sobre a parte de contexto, e esses provedores aqui a gente vai poder criar também alguns, mas aqui a gente vai só seguir essa orientação para a gente ver a aplicação funcionando, tá? Então o que eu vou fazer? Estou copiando aqui esse Paper Provider, eu vou copiar só essa linha de import aqui em cima, ó. Então import Paper Provider do React Native Paper, ok? Estou copiando ela aqui. E o que nós vamos fazer? Lembrem que a nossa aplicação ela não tem mais um arquivo único pelo qual ela inicializa. Por quê? Porque ela pode, se a pessoa iniciar, né, na página inicial, ele vai estar carregando esse arquivo index. Mas uma vez que ele navegue para a página de compras, esse arquivo que vai ser executado. Então, como que eu faço para que aquele componente esteja abrangendo todas as rotas da minha aplicação? Porque senão eu teria que colocar ele aqui de novo em cada tela, e não é isso que a gente quer. Quando a gente quer ter acesso, pessoal, a um componente raiz que envolva todas as rotas da aplicação, o Export Router chama isso de layout. Então, layout basicamente é o arquivo que representa a estrutura básica que todas as telas vão ter, todas as telas do seu aplicativo. Então, eu vou vir aqui na pasta app e vou criar aqui um arquivo chamado underline, né, ou underscore layout. Esse nome tem que ser exatamente como está aqui, tá bom, pessoal? É um nome específico que o Export Router vai utilizar, então não esqueçam de colocar aqui o underline no começo, tá bom? Então, underline layout. E eu vou vir nesse arquivo e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar aqui um componente React, como a gente já fez em vários outros exemplos, default function. E nós podemos chamar isso aqui de layout mesmo. Beleza? E nesse componente aqui, pessoal, a gente tem que dizer, a gente tem que retornar, né, qual tipo de navegação que a gente quer utilizar. Você lembra que eu falei para vocês que a gente pode utilizar abas inferiores, né, que são as tabs, a gente pode usar o drawer lá, que é o menu lateral, ou a gente pode utilizar o stack, que é justamente o que eu quero utilizar aqui, ó. Vocês estão vendo que ele já está sugerindo para mim para importar aqui do Export Router. Vou aceitar aqui, ó. Então, só de eu ter feito isso aqui, ó, olha o que vai acontecer.
Quando a aplicação aqui for carregada novamente, eu vou mandar executar ela novamente porque a gente tinha interrompido, né, para poder instalar as dependências. Vocês vão ver que dessa vez a aplicação ela vai vir um pouquinho diferente. Vamos aguardar. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. A navegação continua funcionando, ó, ir para compras, voltar para o início. Mas olha que interessante, ele está mostrando aqui em cima o nome da rota que está sendo exibida no momento. E quando a gente navega para uma rota diferente, ele está colocando aqui já o botão de voltar para a rota anterior. Então essa navegação que nós fizemos aqui, ó, só pelo fato da gente ter especificado que a gente quer utilizar o tipo de rota stack, o Export Router já entrega para a gente esse header aqui nesse cabeçalho que traz o título da rota e o botão voltar. Vocês viram que eu não mudei nada no código para esse aqui aparecer, a não ser dizer que o layout de rotas que eu quero utilizar é o stack. Beleza? Mas o que a gente vai fazer? Nós não vamos utilizar esse cabeçalho pronto que ele dá para a gente. Em vez disso, nós vamos criar o nosso próprio, para vocês verem como se faz. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui uma propriedade chamada Screen Options, e nós vamos passar para ele aqui, ó. Observem que são duas chaves, tá? Então, dentro das chaves aqui mais interna, tem uma propriedade chamada Header Shown. Significa, o header vai ser apresentado, né? Vai ser visível, vou colocar falso. Com isso, ó, ele vai voltar para como estava antes, ó. Simplesmente as nossas telas sem nenhum cabeçalho, tá joia? Mas por que nós chegamos nesse ponto aqui? Porque eu queria colocar aquele componente do React Native Paper, lembra? Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou colocando um parêntese em volta do componente e eu vou colar aquela importação que nós fizemos lá, ó, do Paper Provider, e agora eu vou colocar ele aqui em volta do stack. Por quê? Porque esse stack é o componente que representa todas as telas que vão ser carregadas aqui. Então, quando o index carregar, esse layout vai ser executado, né? E esse stack aqui vai apresentar essa tela index. Quando a gente navegar para o compras, né? Ele vai estar sendo carregado utilizando essa estratégia aqui de stack. Então, nesse ponto aqui do layout, a gente consegue fazer configurações que a gente quer que abranjam todas as telas. Então, eu coloquei aqui o PP Provider em volta do stack. E vamos ver agora o que isso possibilita para a gente. Eu vou vir aqui no arquivo index, então eu vou voltar aqui também para o início no aplicativo. E vou trocar esse text aqui para, em vez da gente utilizar o text padrão do React Native, a gente agora vai importar novamente. Só que dessa vez ele vai mostrar para a gente que a gente tem também um componente text lá na biblioteca React Native Paper. E é ele que a gente vai utilizar. Então a gente vai deixar de utilizar o text padrão do React Native e vai passar a utilizar a biblioteca de componentes que a gente importou. Então eu vou tirar aqui para vocês verem esse style e vou só renderizar ele sem aquele estilo. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas houve uma leve mudança. Aqui, ó, aqui ele estava totalmente branco. Agora eu vou tirar novamente e ele vai ficar um pouquinho menos branco. Por quê? Porque essa é a configuração padrão de tema, né, do React Native Paper. A gente não vai mudar o tema, a gente vai utilizar o tema padrão dele. Mas notem que agora que o componente já está funcionando, né? Então a nossa biblioteca React Native Paper, ela foi configurada corretamente. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui na tela de compras, ó. Não vou mais utilizar o text do React Native e vou importar ele agora do React Native Paper. Vou apagar aqui esse estilo, tá? Então vou deixar só o estilo padrão dele, ó. Então ir para compras, voltar para o início. Só que agora já utilizando a nossa biblioteca. Com essa biblioteca configurada, pessoal, a gente já pode começar a utilizar os componentes dela. Então, para essa aula não ficar muito longa, né, nós já fizemos bastante coisa aqui. O que nós vamos fazer aqui agora?
a gente vai simplesmente utilizar um componente aqui, que é o que representa o cabeçalho, né, do aplicativo, para nas aulas seguintes a gente continuar criando as demais funcionalidades, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Nesse ponto aqui que nós colocamos aqui, ir para as compras, eu vou começar a utilizar os componentes lá da biblioteca. Um desses componentes se chama AppBar. Então, quando a gente importa aqui, ó, ele já sugere pra gente, ó, do React Native Paper. Beleza, é isso que eu quero. Esse componente AppBar, ele tem, vamos dizer assim, um subcomponente, se é que a gente pode chamar dessa forma, chamado Header. E é ele que a gente quer utilizar aqui, que é o cabeçalho, né, do nosso AppBar. E dentro dele, a gente pode colocar aqui um appbar.content, e esse content recebe um título através dessa propriedade title. Vou separar aqui para não confundir vocês. Então o que nós fizemos? Abrimos aqui um appbar.header e agora a gente está chamando dentro dele um appbar.content, passando um title para ele agora de início. Vou salvar aqui só para vocês verem. Olha o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui em cima no aplicativo que ele criou agora, né, esse título início. E o nosso link aqui, né, tá apontando para outra página. Essa outra página não tem um appbar, esse aqui agora tem. Então, vamos só alterar aqui o título desse appbar para listas de compras. Olha lá, começando a ganhar forma. E agora eu vou substituir esse link que a gente tinha colocado aqui fora, né? Eu vou mover ele para dentro lá do appbar header. Então eu vou voltar aqui agora, debaixo de content, vou colar ele aqui. Só que, em vez da gente deixar ele aqui nessa forma de link aqui, ó, eu vou trocar e utilizar o componente appbar action, que aí vocês vão ver como é que ele mostra. O appbar action, ele deixa a gente informar para ele. Eu vou apagar todo o restante aqui e vou só finalizar aqui a tag appbar action, beleza? Ele deixa a gente informar para ele um ícone. Então, o ícone que a gente quer exibir aqui. O ícone que a gente vai utilizar, ele se chama Cart Plus, que é o quê? Que é o carrinho com esse maisinho aqui dentro, né? Que é como se a gente fosse, né, iniciar uma compra, tá joia? Então vejam, pessoal, que já está ganhando uma cara de aplicativo, né? Só que tem um detalhe aqui, ó. Quando a gente utiliza esse link em um componente aqui que não é texto, que na verdade funciona como botão, o Export Router pede para a gente passar essa propriedade aqui, ó, as child, beleza? Quando a gente estiver utilizando como texto, não precisa, mas quando for um componente de botão, né, que funciona através do onPress, ele pede para a gente passar isso aqui. Então, vamos seguir a orientação dele aqui, ó. Vamos colocar, vamos ver que vai estar funcionando normalmente, né, como já estava anteriormente, tá joia? Então, ó, lista de compras, vamos lá para as compras. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só entrar agora no compras, vou copiar esse header aqui todo, vamos lá no compras, e eu vou trocar aqui, ó, vou apagar essa parte aqui que a gente tinha feito do link, vou colar aqui o appbar, lembrando que a gente precisa importar, né, então eu vou aqui na frente do componente, dar um Ctrl espaço, ele vai me mostrar, ó, a opção que eu quero é essa primeiro mesmo, React Native Paper, beleza? Só que aqui a gente vai trocar, em vez de ficar com o título de lista de compras, eu vou colocar só compras mesmo, tá? E a diferença que vai ter nesse cabeçalho aqui é que a gente quer um botão de voltar, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou tirar esse link que estava aqui depois do título e vou colocar ele antes do título, beleza? Vou trocar aqui o href dele para apenas barra. Só que aqui no appbar, o React Native Paper, ele já tem um componente específico para o botão de voltar, tá vendo? Então ele tem esse back action.
Então vamos ver como é que ele funciona. Então vamos utilizar o back action, vou mandar salvar. Vamos clicar aqui no carrinho novamente para a gente ver. Aqui, ó, ele então traz o título, né? E o botãozinho de voltar aqui do lado. Quando a gente clica nele, ele volta para cá, não é? O que mais a gente vai fazer aqui? Vou só colocar aqui aquele botãozinho de atualizar, né? Não sei se vocês lembram, mas tinha um botão lá em cima que servia para, como se fosse reiniciar, né, as compras, limpar, né, desmarcar tudo que estava marcado. Então esse botão ele tem um icon igual a refresh. Aqui, ó. Então quando a gente clicar aqui, ele vai desmarcar tudo que tiver lá. Agora, bom pessoal, aqui nossos cabeçalhos já estão configurados, né, corretamente. A gente poderia avançar e explorar mais a biblioteca, pessoal. E como que eu sei essas propriedades, esses nomes e tal? Eu não sei isso aqui de cor. Na verdade, vocês vão fazer o quê? Vão entrar aqui na biblioteca, né, do React Native Paper, na documentação deles. Tem aqui, ó, componentes. E vocês vão ver aqui, ó, o componente AppBar, que é aquele que a gente está utilizando lá. Quando vocês clicarem, ele já vai mostrar algumas possibilidades, ó, que vocês vão poder ter com isso, ó. Tá vendo? O botão de voltar, um título, botões aqui de direita. Como que você utiliza? Aqui, ó, tá aqui o código. Então, basicamente, aquilo que nós fizemos lá, ele está trazendo aqui de exemplo. Então, seria basicamente copiar, colar e fazer os ajustes, né? A gente vai ver que ele também funciona com esse botões na área inferior, mas enfim, não é o que a gente vai estar utilizando aqui. Mas só para vocês verem, né? Já tem o códigozinho pronto e depois ele mostra as propriedades que você pode aplicar em cada um. E se você quiser ver no detalhe, ó, o que são os AppBar Actions, aí vai mostrar aqui. Você pode ir lendo e tentar seguir, né? Vocês estão vendo que nós estamos utilizando lá o title, mas ele também permite você colocar um subtitle, né? Se você quisesse ter um subtítulo lá na sua barra, poderia também, né? Um botão de voltar aqui e tal, como é que ele funciona, porque ele serve. Então é isso, seria basicamente explorando a documentação, tá? Um outro componentezinho simples que a gente vai utilizar também é esse aqui, ó, esse Fab, né? Que nada mais é do que Float Action Button, que é aquele botãozinho que fica flutuando na parte inferior da tela, né? Que a gente utiliza para criar o botãozinho de incluir, né? Então a gente pode até implementar ele aqui também, né? Ele é bem simples, ó. Então eu vou fazer exatamente o que eu disse para vocês, ó. Eu vou copiar aqui o código, beleza? Então eu copiei esse código de exemplo que ele deu pra gente, né? Ctrl C. Vou voltar aqui no nosso componente, sei lá, na tela de início. E aqui embaixo do header mesmo, vou colar ele aqui. Vou vir aqui na frente do componente, vou dar um Ctrl espaço. E ó, ele já está me mostrando aqui o React Native Paper, ele mesmo, selecionei, beleza. Vou agora salvar aqui. E olha só o que aconteceu. Ele renderizou aqui, não é exatamente o que a gente quer não, mas o componente já veio, né? O que a gente precisa para ele ficar do jeito que a gente quer? A gente tem que implementar esse estilo aqui que ele trouxe, ó. Estilo que faz ele ficar redondinho e no canto inferior. Como que eu sei esse estilo? Tá lá também na documentação, ó. Vamos voltar na documentação, já tá aqui, ó. Só pegar ele. Beleza? Estou copiando aqui esse bloco de estilo, tá? Vou voltar aqui no nosso estilo também, ó. A gente já tinha um pro container. Vou colar um outro aqui para esse botão aí. Quando a gente mandar salvar, olha o que acontece. Ele já veio aqui pro canto inferior. Mas uma coisa que ele não fez aqui, ele não coloca o botão 100% redondo, tá vendo? Ele ainda tá meio quadradinho com cantos arredondados, né? Eu prefiro ele 100% redondo. Então vou acrescentar um estilo a mais aqui, que a gente já tinha aprendido, não sei se vocês vão lembrar, chamado Border Radius. E esse Border Radius aqui, eu vou colocar para ele o quê? Que é um Border Radius de 100%. Então, bota ele completamente redondinho. Então, salvei, tá aqui, ó, redondinho, tá? Quando a gente clica, o que ele faz? Tem uma animaçãozinha aqui, mas ele não tem funcionalidade nenhuma, né? A não ser essa aqui que nós colocamos de exibir na console aqui esse texto.
Então, pessoal, vejam que com a biblioteca de componentes é fácil a gente sair montando, né, uma tela, criando. A gente basicamente coloca os componentes e vai configurando do jeito que a gente quer utilizar, seguindo a documentação, né, como exemplo. A gente, a vez ou outra, vai precisar fazer alguns estilos, mas vocês vão ver que é bem menos do que se a gente estivesse fazendo isso aqui tudo manualmente, né? Então acelera bastante o tempo de desenvolvimento. Então, só limpar aqui, ó, nós não estamos utilizando nessa tela, vou tirar ele aqui. Estamos usando só o WebBar e o Fab. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar então por hoje. Na próxima aula a gente vai dar seguimento aqui e implementar o restante dos componentes, tá bom? A gente avançando. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que sempre que puder a gente vai estar tentando ler e responder, tá ok? A gente se vê então, até a próxima.